Muito boa tarde a todas e a todos. De uma forma muito particular, gostaria naturalmente de começar por cumprimentar a honrosa presença do Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dr. José António Vieira da Silva, que nos dá mais uma vez a honra de participar na UGT, numa das nossas iniciativas, Conferência sobre Negociação Coletiva, levada a cabo pelo nosso pelouro respectivo, cujo titular é o Sérgio Monte. Dar também as boas-vindas, não apenas aos restantes elementos que pertencem aos quadros do Ministério do Trabalho, nomeadamente à Sra. Diretora-Geral e ao Sr. Subdiretor, a Dra. Sandra Ribeiro e o Dr. Fernando Catarino José. Isto não é o Ministério do Trabalho que está aqui em peso, mas realmente que tem muito peso, tem. Um cumprimento também muito particular àqueles que são os nossos oradores convidados. O Sr. Professor Monteiro Fernandes, está lá na ponta. O Sr. Professor Luís Paes Antunes, e que irão debater connosco, com a Dra. Sandra Ribeiro e com o António Chora, um sindicalista bem conhecido, foi coordenador durante cerca de 20 anos da Comissão de Trabalhadores da Alta Europa e que nos dá a honra também de vir junto da UGT, a nosso convite, debater também connosco aquilo que são os pontos de vista sobre o modelo de negociação coletiva no país. Agradecer também a disponibilidade do seu moderador, o Dr. Valadas da Silva, Presidente do Instituto de Emprego e Valorização Profissional, também para esta tarefa, que será hercúlea, certamente, com tão bons debatedores. E depois, um segundo painel que vai abordar as portarias de extensão, o regime da caducidade, o princípio do tratamento mais favorável, o banco de horas, matérias, como sabem, fazem parte da alteração ao Código de Trabalho, que foi discutida e aprovada em sede de concertação social e, como sabem, também foi aprovada na generalidade no Parlamento, e que julgo que esta semana voltará à Comissão da Especialidade respectiva para também ser de novo abordado e, eventualmente, introduzidas ou não algumas eventuais alterações, aguardemos pela decisão do Parlamento. E neste painel teremos o nosso velho sindicalista Joaquim Venâncio, Presidente do Sindicato da Agricultura, é um nome muito grande, mas é mais conhecido pelo CETAAB. O Dr. Gregório Novo, bem conhecido também, porque é um homem que faz parte connosco da concertação social, vice-presidente da CIP e um dos seus responsáveis em termos de intervenção na área da negociação coletiva. O Fernando Catarino José, já agradeci, e naturalmente, e ao Jorge Gaspar, antigo presidente do IFP, atual professor e coordenador do ISEC, e cujo moderador será o meu colega Sérgio Monte. O encerramento ficará a cargo do Sérgio e também do seu secretário de Estado do Emprego, Dr. Miguel Cabrita. Um cumprimento ao Dr. Pedro Mota Soares, pelo facto de estar aqui, antigo ministro, o atual ministro. Portanto, temos aqui também duas visões certamente distintas em termos daquilo que é o modelo de governação em relação a esta matéria, e dizer claramente que a UGT continua apostada naquilo que já disse anteriormente, que é que os acordos de concertação social devem ser respeitados na nossa ótica. Se houver alguma alteração, que não haja ferimentos daquilo que é o princípio substancial do acordo acordado. Tudo o que vier para melhor seria importante ser aceito. Mas é importante também perceber que quando há acordos subscritos por várias partes, que não deve haver alterações. Este parece-me um princípio fundamental. Ouvi naturalmente alguns representantes de confederações empresariais, não tanto a CIP, mas, por exemplo, o presidente da CCP, afirmou claramente que se não houver alterações substanciais ao acordo, depois então que se discuta e que se possa eventualmente introduzir alguma norma, mas aguardemos para que esta matéria seja efetivamente discutida em sede parlamentar, aguardamos naturalmente com a tranquilidade e a serenidade necessárias, sabendo que a UGT não fez nenhum frete ao Governo nem às entidades empresariais. Há muito tempo que discutimos no nosso seio as matérias da caducidade. Há quem tenha naturalmente visões distintas daquela que a UGT e os seus sindicatos têm. Quero naturalmente afirmar, sem rebuço, que dentro da nossa central sindical há pontos de vista distintos. Há pontos de vista em relação à caducidade. Há pontos de vista distintos em relação ao tratamento mais favorável. E, naturalmente, que há pontos de vista distintos em relação àquilo que é ou que deve ser o papel da UGT na concertação social. Ainda bem que ainda esta semana, ou no fim de semana que agora acabou, houve artigos de opinião publicados em jornais online, perguntando claramente o que é que alguns querem da concertação social e para que é que serve a concertação social. Bem, a UGT é uma defensora da concertação social. E ou nós nos entendemos em relação às suas virtudes, ou então vamos em causa aquilo que é o princípio do tripartismo da OIT. E no próximo dia 15 de outubro, a UGT terá a honra de contar nesta casa, nesta mesma sala, com uma visita de peso e de relevância internacional ao nível global,
que é nem mais nem menos do que o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, que nos fará uma visita por ocasião dos nossos 40 anos, e daí, aí, mais uma vez, contamos com a presença do Sr. Ministro José António Vieira da Silva, para também discutirmos aquilo que é a visão do diretor-geral da OIT e da Organização Internacional do Trabalho, em relação àquilo, por um lado, que é a vida do trabalho no nosso país, mas, sobretudo, o que é o futuro do trabalho, num ano em que se antecede o centenário da comemoração da existência da Organização Internacional do Trabalho. Mas como com os convidados é que têm, naturalmente, o privilégio, digo eu, de debaterem as suas ideias. E, naturalmente, nós pormos aqui em cima da mesa a retórica e a necessidade de fazer a dialética, e como alguns são professores catedráticos, no caso do Dr. Professor Paes Antunes, já foi meu professor em Coimbra, na altura em que eu andava na pós-graduação em estudos europeus, e contando naturalmente com o Sr. Professor Monteiro Fernandes, ambos que tiveram cargos governativos de relevância. Gostaria de lembrar, por um lado, o livro ou branco ou verde, é uma dessas cores, não é, professor? Em relação ao trabalho e a alteração ao Código de Trabalho de 2003. O professor Luís Paes Antunes teve, naturalmente, uma visão também muito assertiva em relação àquilo que foram as alterações, entretanto, produzidas, que na altura foram muito contestadas. E que anos depois, aqueles que mais as contestaram são os seus maiores defensores. E eu estive agora num congresso internacional na América Latina, onde o secretário-geral da Confederação Geral do Trabalho da Colômbia, Júlio Roberto, fez uma intervenção que me lembrou, eu próprio, enquanto estágio-geral do OGT, quando faço intervenções. E como me convidaram para intervir na presença do Sr. Presidente da República da Colômbia, eu disse claramente ao Congresso, em espanhol, que eu também me desenrasco bem por aí, coisa que nem todos os dirigentes sindicais de outros lados fazem, mas eu faço. É bom. É bom para nos entendermos e dizer claramente aquilo que eu ouvi do Júlio Roberto só tem uma diferença em relação ao meu pensamento. É que ele pensou e falou em espanhol e eu sou português e estou em Portugal. É a única diferença, porque aqueles que mais atacam os sindicatos e as organizações disponíveis para o diálogo social, para estabelecerem e entabularem entendimentos com os governos, sejam os quais forem, como aconteceu no anterior governo, como acontece com este, e a UGT ainda ser acusada, como já foi acusada, por alguns partidos com assento parlamentar, de ser mais uma vez a muleta do governo, aqueles que fizeram essa afirmação esquecem-se que eles próprios também são apoiantes do governo atual, que está em exercício de funções, que é um governo do Partido Socialista, e cujos apoiantes à esquerda no Parlamento têm, por um lado, uma visão de querer manter este status quo, mas, por outro lado, também querem que tudo aquilo que seja bom é-lhes aplicado. O que for mau, a culpa é do Governo. E aí está um acordo de concertação social que a culpa é do Governo e dos parceiros sociais, nomeadamente dos empregadores e a UGT. Ora, a UGT, ao fim de 40 anos de existência, revela, naturalmente, com grande ânimo, que nestes seus 40 anos continuará a pugnar pela defesa intransigente daquilo que são os direitos dos trabalhadores do nosso país, sejam os da administração pública, do setor empresarial do Estado ou do setor privado, mas, sobretudo, não desistindo de continuar a manter um diálogo profícuo e, acima de tudo, proativo com as entidades empregadoras, e o Sr. Vice-Presidente da CIP sabe que assim é, e, naturalmente, com o Governo. E hoje o Dr. José António Vieira da Silva é talvez das melhores testemunhas, como é o Dr. Pedro Mota Soares, do anterior Governo, da disponibilidade e da capacidade da UGT para conseguir sentar-se à mesa com todos e tentar encontrar pontos de entendimento com todos. E é dentro deste espírito de abertura que vamos, naturalmente, começar, ou damos o pontapé de saída para a Conferência sobre Negociação Coletiva, mais uma vez agradecendo ao Sr. Ministro a honra que nos dá em presidir a sessão de abertura desta conferência. Espero que corra bem, espero que seja produtiva e espero que os nossos dirigentes sindicais da globalidade ou da esmagadora maioria dos nossos sindicatos e uniões, que também estão aqui as uniões filiadas no OGT, e de federações, saiam daqui naturalmente mais enriquecidos para claramente preparar o futuro. Vi agora um amigo que só agora é que vi, e portanto vou referir o Reinhard Naumann, o coordenador e representante da Fundação Friedrich Ebel em Portugal, a quem dou também as boas-vindas, e também estamos cá todos para aprender, não é, Reinhard? Portanto, neste sentido também aprendes, transmites aos alemães como é que se faz negociação coletiva em Portugal, e espero que naturalmente a Alta Europa possa aprender também daqui alguma coisa para enriquecer aquilo que é o seu papel fundamental na economia portuguesa, papel esse que a UGT nunca pôs em causa, mas que continua a tentar, através do seu sindicato, o Sindel, conseguir uma plataforma de entendimento que sirva os seus 5 mil trabalhadores, que sirva à zona industrial toda de Setúbal, mas, acima de tudo, que sirva ao país e todos os trabalhadores que trabalham naquela empresa. Nós não temos estados de alma em relação a questões ideológicas. O nosso estado de alma é defender os trabalhadores da melhor forma que podemos e sabemos, naturalmente envolvendo todos. Quem paga, quem cria empregos
acima de tudo, quem precisa de salários, quem precisa de trabalhar, e ao governo que nos governa a todos. Não há nenhum governo que governe só para empresários, não há nenhum governo que governe só para sindicatos. Este governo do Partido Socialista, como qualquer outro, governa para toda a sociedade portuguesa. E nós estamos cansados de ouvir sempre alguns dizendo que estão contra isto e estão contra aquilo. A UGT está a favor do país, a UGT está a favor do diálogo social, a UGT está a favor da negociação coletiva, a UGT está a favor de um pacto de regime entre todos aqueles que querem um país mais desenvolvido, com um bom crescimento económico, com o abaixamento dos níveis de desemprego e, sobretudo, com o honrar aquilo que são os seus compromissos internacionais. E desta, tenho dito. Muito obrigado.